Boa noite, pessoal. Eu tô fazendo agora videoaulas, pelo menos os conteúdos agora eu irei fazer devido ao fato de nas semanas anteriores a Unip está disponibilizando, né, o conteúdo por meio de videoaulas dos próprios professores da Unip com várias temáticas, com a temática de todas as disciplinas, disponibilizando para que os alunos possam assistir. Então, nesse meio tempo anterior, eu estava enviando de lá, mas a gente precisa correr quanto tempo, né? Tem muito conteúdo para poder ser visto, para a gente poder fechar toda a disciplina. E os conteúdos lá do vídeo são ótimos. O único detalhe que eu imagino que possa ser um pouco comum a todos, uma reclamação ou coisa do tipo, é o fato dele ser um pouco longo. Então, são vídeos longos de uma hora e meia. Então, para a gente poder ser eficaz, direto, conseguir compreender e pegar todos os conteúdos da disciplina, eu vou fazer os meus que, apesar deles serem longos, assim, às vezes eu envio ele quebrado, porque eu não sei porque eu não consigo enviar ele inteiro. Então, são vídeos de 15 minutos no máximo. Então, eles vão vir parte 1, parte 2, parte 3, conforme o quantitativo do conteúdo. Então eu vou seguir o slide. Então aqui embaixo, quem estiver acompanhando, eu tô com o meu computador ligado, o celular tá apoiado aqui. E tudo que eu vou estar explicando aqui vai ser relativo ao slide que tá aqui embaixo, que eu tô acompanhando com vocês, tá? Então a partir de agora, nosso conteúdo vai ser ministrado por mim mesmo nas videoaulas. Quem tiver vontade, né, tiver curiosidade para ver de outras disciplinas, tem no meu canal, né, criei um canal no YouTube agora. Então vai estar lá o conteúdo disponível para que vocês possam acessar em qualquer momento, seja no semestre, seja em outro momento. Então vai estar sempre esse conteúdo disponível. E se der, né, a gente vai tentar fazer o restante e voltar no anterior para selar certinho todo o conteúdo disponível já para poder ser acessado, ok? Então hoje a gente vai falar acerca da continuação, né? E falar sobre ferimentos. Ferimentos em tecidos moles, vai ser o conteúdo que a gente vai ver. Ferimentos com objetos empalados e amputação. Então são esses três temas, também concisos, bem diretos, resumidos aqui, para a gente ver o foco principal, né? Como identificar e fazer a orientação correta. Então aqui, tecidos moles. Quando eu falo ferimentos em tecidos moles, eu estou falando de ferimentos que eles são ocasionados na pele, em órgãos internos, músculos, tecido adiposo, né, a parte mais que é a parte da gordura, e compreender que o ferimento nessas áreas ele pode ser aparentemente ou não, ou seja, ele pode estar visível ou pode não estar. Isso vai variar acerca de como ocorreu o trauma, como ocorreu essa lesão, que ela pode estar exposta ou não. Algo como uma lesão interna, que ela pode ser, nesse caso aqui, de uma lesão uma lesão que ela não vai ser visível aos nossos olhos. Antes de iniciar, é importante entender dois termos que são confundidos. Então aqui eu trouxe para vocês aqui logo essa diferenciação desses termos. Lesão e ferida, eles são distintos entre si. Quando eu falo de lesão, eu estou falando que é um ferimento que ele pode ser superficial ou profundo, aberto ou fechado. Então a minha lesão ela vai ser esses ferimentos visíveis a olho nu, né, que a gente vai conseguir ver na pele, a gente vai conseguir vislumbrar no corpo, né, eles vão estar bem aparentemente visíveis. E os internos, a gente pode não ver, porém o impacto de alguma força que gerou no nosso corpo pode ter gerado alterações na estrutura interna de algum órgão. Então, lesão, ferimentos externos ou internos, visíveis ou não visíveis. Quando eu falo de uma lesão, ela vai iniciar um processo de cicatrização desencadeada por uma reação inflamatória diretamente relacionada ao agente agressor, limpo ou contaminado, que vai variar, né, do que foi que me gerou aquela lesão, com posterior vasoconstrição, vasodilatação e exudação. Então, eu vou ter um ferimento que ele vai estar, no caso, se ele for aberto, né, aquelas feridas no corpo, ele pode gerar uma reação inflamatória, que isso pode fazer com que aquela área fique hiperemiada, ela fique com aquela tonalidade mais avermelhada devido à vasodilatação, né, ao decorrente do processo de inflamação. Ela pode ter exudato, que é como se fosse um líquido amarelado que torna esse aspecto mais amarelo na ferida, e ela vai seguir todo o processo de, caso ela tenha um processo inflamatório, aí vai ter todo o uso de medicação, dos cuidados, vai diminuir esse processo inflamatório para que então, posteriormente, a gente comece o processo de cicatrização, fechando toda aquela área que foi aberta devido àquele ferimento. Então, tudo que eu falo acerca desse ponto, eu estou falando acerca de lesão. Ferida já é outra história aqui, outro termo. Ela é caracterizada
pela descontinuidade do tecido epitelial, das mucosas ou dos órgãos por fatores extrínsecos ou não, com o comprometimento da função básica. Então, lesão, eu vou ter externo e interno. Ferida, ela é externa. Então, a gente vai ver toda essa questão de algo que esteja exposto devido àquele fator que gerou aquele incidente, que vai causar essa ferida. O que a gente vai avaliar quando a gente vai ter o nosso paciente, ele apresenta uma ferida? A gente vai ver a etiologia, que é de onde surgiu, né? Como é que foi que aconteceu o fato para gerar aquela ferida. O tempo de surgimento, com que tempo? É uma ferida crônica, uma ferida aguda? Porque algumas feridas, elas podem ser provenientes de um descuido, de uma queda, de algum empurrão, que a gente vai ter alguma situação que vai gerar aquilo. Outras feridas, elas podem ser crônicas, de alguma doença que possa gerar uma certa sensibilidade na área epitelial, fazendo com que haja uma facilidade muito grande de se criar feridas nessa região. Então, a gente vai ver o tempo de surgimento, né? As características, qual é a extensão dela, se ela é uma ferida muito grande, se ela é uma ferida bem pequena, se ela é profunda ou ela é superficial, se é aquilo que eu vou ver para avaliar dela, como é que ela se apresenta. Presença de edema, né, que é a questão de acúmulo de líquido na região dos tecidos, que vai gerar aquele inchaço, como a gente conhece popularmente. Exudato, que eu já disse anteriormente, né, que é a presença desse líquido amarelado, que torna essa característica da ferida. E dor, que é característico, né, porque quando a gente tem algum fator que venha causar algum problema, venha gerar algum ferimento, a gente vai ter essa descontinuidade da pele, que vai fazer com que tenha a sensibilidade dos receptores de dor, causando aquela dor até o momento em que a gente vai ter a sua cicatrização. Então, ela vai doer intensamente no início, né, no ato que ocorrer, e conforme o processo de cura e cicatrização, essa dor vai diminuindo ao ponto que, no momento que estiver totalmente cicatrizado, a gente não vai ter mais nenhuma sensibilidade naquele local, comparado ao início, que tinha uma presença muito grande de sensibilidade devido ao rompimento daquela estrutura gerada por essa ferida. Então, termos para a gente compreender: lesão interna e externa e interna. A gente pode ter tanto na nossa pele, tanto em algumas das mucosas, como também na questão dos nossos órgãos internos, e ferida externa. Então, a gente vai ter esses dois termos. A gente também tem as classificações das feridas, que elas podem ser por fator etiológico, então, da onde surgiu aquela ferida. Toda vez que eu uso etiologia, fator etiológico, eu estou procurando de como começou aquele fato. Se ela teve uma ferida, qual é o fator etiológico? De onde começou? Foi uma queda? Foi um corte? Então, o fator etiológico é dizer como ele foi gerado aquilo. Então, nessa classificação de fator etiológico, eu tenho duas subclassificações, que é a questão dela ser ferida gerada na questão de feridas cirúrgicas e feridas traumáticas. Então, a gente vai ter esses dois grupos. As feridas cirúrgicas, elas podem ser chamadas de cirúrgicas ou incisivas, são aquelas provocadas intencionalmente, sem perda tecidual aparente e com bordas aproximadas por sutura simples. Então, quando for realizada uma cirurgia para abertura de algum órgão, para poder fazer a avaliação, então toda aquela cirurgia, todo aquele processo cirúrgico que é preciso fazer a abertura da pele para realizar o ato cirúrgico em si, aquela área que foi aberta, ela é chamada de ferida cirúrgica ou incisiva, por causa que ela foi causada intencionalmente pelo ato da cirurgia, pela necessidade de se verificar aquele órgão, né, aquela região, e também por ela ter essa simetria. As bordas são do mesmo tamanho, não tem perda tecidual e elas são facilmente unidas e tem uma cicatrização fácil devido a ter a sutura unindo as bordas para poder ter o processo de cicatrização seguindo de maneira natural. Então, feridas cirúrgicas são essas. Também tem as feridas traumáticas, que ela pode ser levada em consideração a origem desse trauma, se foi mecânico, químico ou físico. Então, ferida traumática a gente vai ter por algum incidente, né? No caso mecânico, a gente tem algum fator que possa alterar a estrutura, gerando essa alteração daquele órgão, daquele membro.
A questão das traumáticas químicas, a gente pode ter contato com algum material inflamado, que pode gerar queimadura, algum material que pode gerar corrosão, que pode gerar irritação, alterando a estrutura da pele ou sendo mais profunda devido ao seu poder de ação, né? Então a gente tem as feridas químicas e as feridas físicas, a gente vai ter também muitos outros fatores. Então são várias classificações aí dentro e vai variar conforme essa origem, mecânica, física ou química. Lesões mecânicas, né? Agora falando mais especificamente, a gente vai ter vários tipos aqui. Então a gente vai ter a questão de várias subclassificações que a gente vai entrar. Então vou falar aqui algumas, outras a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, começando aqui das lesões mecânicas, eu deixei uma descrição mais rápida aqui. Tentei colocar a imagem, mas ficaria muito grande, então para ser direto só coloquei o texto. Então a gente tem as escoriações ou abrasões, que são produzidas pelo atrito de uma superfície áspera e dura contra a pele e que frequentemente contém partículas de corpo estranho. Ou seja, é quando a gente tem, por exemplo, quando a criança está andando de bicicleta na rua, começando a aprender, ela cai no asfalto quente, né, dependendo do horário, e no momento que ela cai, ela pode, por algum certo momento, arrastar um pouco a pele, devido à velocidade dela estar na bicicleta. E no momento que ela teve esse contato da pele com o asfalto, gerou aquele arranhão, gerou aquela ranhura, que é conhecida como escoriação ou abrasão. Então a gente tem esse termo técnico. Então, quando eu falo sobre esses dois termos, escoriação e abrasão, eu estou falando daqueles arranhões que a gente tem em contato de uma superfície que é tão áspera que ela vai gerar descontinuidade da pele, fazendo com que haja todas essas feridas relacionadas a esse contato com essa área. Também a gente tem as lesões incisivas ou cortantes, são provocadas por agentes pérfuro-cortantes, tem bordas regulares e retilíneas. Então, por exemplo, se você está mexendo com a faca, está cortando um alimento e aí você corta a sua mão. Ou quando você está abrindo algum enlatado e sem querer sua mão vai e desliza na borda daquela parte cortada e você gera esse ferimento. Então ele vai ser aquele corte que ele vai ter perfeitamente as bordas, né? São assimétricas devido ao poder da estrutura que é afiada e gerou o corte daquela área, fazendo a descontinuidade da pele. Isso aí é a classificação das feridas incisivas. E aqui para fechar essa primeira parte, tem as cortocontusas, que é a penetração de instrumento, no caso a gente tem a arma branca, adquirindo formato irregular e com perda de tecido epitelial, podendo ser superficial ou profundas, podendo levar a quadro hemorrágico, equimoses e hematomas. Então aqui a gente tem uma ferida que ela vai ser mais profunda comparada à incisiva. A incisiva a gente tem aquela ferida mais superficial. A cortocontusa ela vai ser um pouco mais profunda e ela não vai ter essa relação da simetria das bordas. Então ela pode ter uma borda mais irregular, que no momento do corte pode ter gerado a perda de uma parte dos tecidos, ficando aquela irregularidade, e também ela pode ser bem mais profunda, alcançando até órgãos devido à força do ato. Então, esses três tipos aqui, a gente vai continuar a ver o restante das lesões mecânicas e a continuação do assunto nos próximos slides. Vídeos.